fato maravilhoso, ele nos enriquece de exemplos de fé. Perceba que quando Jesus chega do outro lado, havia já um povo que estava esperando Jesus, porque o seu testemunho já havia chegado antes. Perceba que a notícia de um homem que era misericordioso e que curava, um homem que mudava a história das pessoas, havia chegado antes mesmo dele chegar lá. E quando ele chegou, havia um povo esperando. E Jairo, um homem da alta sociedade, vamos dizer assim, não era um qualquer um. Perceba as histórias como essa história é rica de detalhes e nos mostram que o que interessa para Jesus não é a sua posição diante dos homens. Perceba que o que interessa para Jesus não é como você se veste ou como você é visto pelos outros. Entenda nessa noite que o que vai fazer a diferença para mudar a sua história não é a sua posição diante das pessoas, não é como as pessoas te enxergam, se eles te reverenciam e falam muito bem de você, ou se eles andam por aí dizendo que você jamais vai conseguir, que você jamais vai ser um vencedor. Isso não vai definir a forma com que você vai sair daqui nessa noite. Entenda que Jairo, um homem de posição alta, chegou diante de Jesus. E o que fez a diferença não foi a posição dele diante da sociedade, foi a posição dele diante de Jesus. Se lançou aos pés. Primeira dica que eu quero dar para você. Se você quer mudar de vida, se você quer vencer as dificuldades do dia a dia, entenda que essa palavra não é uma palavra meramente para as pessoas que não conhecem Jesus, não. Esse Jairo era um homem religioso da época, ele era o pastor da época, era ele que organizava o culto. Entenda que essa posição aos pés de Jesus não é uma posição para quem está longe de Jesus, é uma posição para quem precisa do milagre. E deixa eu te dizer, independente de estar fora da igreja ou estar dentro da igreja, nós precisamos do milagre. Eu tenho certeza que existem causas na sua vida que você olha assim e fala: Jesus, mas eu preciso tanto disso. Deixa eu te dar uma dica: a posição que vai te favorecer e mudar a sua história não é uma posição diante dos homens. Não interessa se olham para você como uma pessoa que pode, que tem conhecimentos, que tem estudo, que tem dinheiro, né? Uma posição boa diante das pessoas. Não, a posição que vai mudar a sua história é quando você se lançar aos pés de Jesus. É quando você parar de bater cabeça e dar murro em ponta de faca e começar a colocar as suas necessidades diante de Jesus. Jairo toma uma atitude que ninguém mais tomou. Perceba que a Bíblia fala que havia muitas pessoas, uma grande multidão esperava Jesus, mas só quem se lançou aos pés de Jesus foi Jairo. Aleluia. A multidão, a Bíblia diz que a multidão toda recebeu milagre? Não. A multidão se lançou aos pés de Jesus? Não. Aleluia. Pegou aí? Pegou? Quer receber um milagre? Quer vencer essa dificuldade que está tentando te abater? Não vai ser de pé, não vai ser gritando com ninguém. Vai ser assim. Vai ser se lançando aos pés de Jesus. Amém? Amém. Amém? Aleluia. Tem dificuldade em se humilhar diante de Jesus? Está errado. Pega essa visão hoje. Amém, jovem? Amém, varão? Aleluia. Pega essa visão aí, ó. Se lance aos pés de Jesus. Jairo se esqueceu das suas vestes brancas, diferenciado diante da multidão. Não se preocupou se iriam rir dele. Não se preocupou se iria sujar a sua roupa. Porque hoje nós chegamos dentro da igreja e a gente quer bancar o bonzão. A gente quer bancar o forte. A gente se disfarça com um sorriso amarelo para que ninguém perceba que nada de errado está acontecendo na nossa vida. A gente vem com aquele sorriso amarelo e quando o irmão está na paz, está na bênção, está nada. Está passando dificuldade, está vivendo um momento de guerra e de batalha, mas ele prefere manter a máscara. Pegou a visão agora da máscara? Todo mundo usando máscara. Aleluia. Aleluia.
não sei se isso é certo que eu vou falar, mas hoje você vai precisar tirar a sua máscara diante de Jesus. Diante de Jesus. Perceba que Jairo se lança aos pés de Jesus. Expõe toda a sua ansiedade, toda a sua fraqueza, tudo aquilo que estava machucando ele. Porque um pai que estava com a sua filha à beira da morte, ele não está nem aí para o que vão pensar dele. Ele se lançou aos pés de Jesus. Perceba que a história continua. Jesus fala com ele e Jesus, ele pede para Jesus para ir à casa dele. Porque uma das coisas mais maravilhosas na Bíblia, no Evangelho, é que toda vez que você vê alguém que encontra Jesus, ele nunca quer Jesus só para ele. E o primeiro lugar que ele quer levar Jesus é para casa, para compartilhar com os seus. Perceba que aquele homem, aquele soldado que estava aguardando João para ser morto, aliás, errei aqui, Paulo e Silas, eu confundi as histórias aqui, que é muita Bíblia, varão. Ele está aguardando Paulo e Silas, e quando a luz do Evangelho brilha para aquele soldado, ele está desesperado, achando que vai se matar. E quando Paulo e Silas dizem para ele: não se mata, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu. Sabe por que ninguém fugiu? Porque todos estavam ouvindo o Evangelho, e o Evangelho transforma. O Evangelho, quando é ouvido, quando a pessoa dá crédito, ele transforma, ele muda. Tinha um monte de preso querendo fugir, e quando as cadeias se quebram, ninguém foge. Eu não sei, não tem como explicar, isso é Evangelho. É por isso que o Evangelho se aceita, não tem explicação. Glória a Deus, aleluia. E não acho que eu cresci achando que o Evangelho era isso, não. Eu já chamei muita gente de maluco. Eu já dei muito trabalho para as pessoas da igreja. Eu aceitei Jesus numa igreja que era muito tradicional, muito mesmo. E eu posso parecer que tenho 19 anos, mas eu não tenho 19 anos. Foi uma surpresa para você agora, né? Falar que eu não tenho 19 anos. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, há mais ou menos... um pouco menos. 40 Leônidas, não, um pouco menos. Aleluia. Deve ter beirando uns 20 anos. 16, um pouco mais de 20 anos. Eu me lembro que eu aceitei Jesus numa igreja que era muito tradicional e não podia muita coisa, né? E eu lembro que eu desafiava os meus líderes. Eu já fui uma pessoa problemática. Eu já dei muito trabalho. E hoje, às vezes, eu não reclamo. Às vezes, eles falam: o jovem não vem, e não vem na igreja, e não vem no culto. Eu tava falando: normal, cara. Normal. Uma hora que Jesus pegar de jeito, as coisas acontecem. Porque se tem algo que não é mudado por força e nem por violência, é o Evangelho. A transformação que o Evangelho proporciona à pessoa, ninguém pode forçar a acontecer. Não é pela força e nem pela violência. Pelo Espírito. Aleluia. A arma pode parecer que fere, mas a Bíblia diz que existe uma palavra que ela separa a medula. Isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. É verdade. Eu lembro que eu era surfista, os cabelos brancos. E eu só para afrontar os meus líderes, eu chegava no culto com a prancha debaixo do braço, de bermuda florida. Botava a prancha lá atrás da igreja e ficava em pé fazendo cara de brabo. Ônibus precisava de prancha para surfar? Ônibus? Que isso, cara? Que isso? Praia Brava era o meu pico favorito. Aleluia. Sabe? Eu vou voltar no que eu comecei a falar no início. Eu fazia isso não é porque eu era uma pessoa má. É porque eu estava verde ainda. Eu ainda não tinha amadurecido. Sabe, hoje em dia nós não queremos tolerar os jovens na igreja. Nós queremos que os jovens sejam perfeitos. Quando na realidade nós não éramos perfeitos. Eu lembro que o Jabez era um roqueiro, cara. Dava uns lenços na cabeça. Eu lembro do Jabez. Eu não falava com o Jabez, não. O Jabez era muito marrentinho. Mas eu lembro do Jabez lá no Areal. Sabe?
nós cobramos tanto dos outros como se nós nunca fôssemos jovens. Sabe, eu vou puxar essa sardinha aqui agora um pouco para os jovens, porque eu estou hoje como líderes dos jovens. E às vezes nós queremos cobrar uma santidade que, se eu voltar à minha idade, né? Se eu voltar no tempo e fazer uma retrospectiva de quem eu era na idade dos jovens hoje, eu vou ficar com vergonha. Entendeu? Tudo tem um tempo. Precisa de um amadurecimento. Existem as empresas hoje, né? Vou falar aqui da banana. Já viu que eles pegam uma banana verde, botam numa estufa, num negócio, e ele força o amadurecimento? Ela até fica amarela, mas ela não fica saborosa, ela não cresce o que ela tem que crescer. Uma banana que está no mato, que ela amadurece no tempo normal dela, pegando sol, pegando chuva, ela fica muito mais saborosa, não é verdade, Júlio? Eu acho que o único que comeu comida banana do mato aqui deve ser o Júlio, Marcelo também, não. Nada a ver. Marcelo, né? Meu irmão aí, que eu vou deixar de falar disso. Vamos mudar isso. Enfim. Entenda que existe um processo, e eu quero que você, jovem, entenda que se às vezes você é cobrado demais, a liderança pega no seu pé, não é por mal. É porque às vezes a gente, na falta de conhecimento nosso, nós queremos acelerar um processo que é um processo natural e que é um processo de Deus. É um processo que você vai precisar viver os dias de sol e vai precisar viver os dias de grandes tempestades, de nuvens escuras, para que você possa crescer, amadurecer, para que você não seja um crente, uma pessoa, um homem, uma mulher mirrada, limitada, que foi apressado. Então eu quero te deixar uma palavra para você, jovem. Quando é terça? Terça-feira tem papo crente. Meu Deus. E eu quero que você vá lá, cara. Na casa de um cara muito top. Você tem que conhecer ele. Eu acho que vai ter pipoca. Eu prometi que vai vir, não vai ter jeito. Já gastou a pipoca toda? Deus do céu, cara. Tá vendo, jovem? Vire adulto pra você ver. Pipoca não aparece sozinho em casa, não. Eu quero dizer pra vocês. Quando eu era jovem, a pipoca aparecia misteriosamente nos armários, biscoito. Hoje em dia, meu filho, se eu não for lá dar um dinheiro pro cash no Multimarket, nada. Aleluia. Mas terça-feira, 18h30, é isso? 19h30 ou 19? A Carol aqui é uma coisa. Então eu queria que você convidasse outros jovens, até mesmo aqui da igreja, que estão meio desanimados, a galera que está para baixo, a galera que ficou desmotivada aí com essa quarentena, deu uma descambada, né? A galera que está meio para baixo, está na bad. O que foi? Agora com a máscara não dá para fazer leitura labial, então fica difícil. Leve a máscara. Ah, leve a máscara. Amém? Eu espero que Jesus tire a sua máscara. Mas enquanto isso não acontece, leve a máscara. Vamos de máscara todo mundo, né? Para evitar aqueles problemas. Vai ser um lugar legal, não? Vai ser um bate-papo. Quem já foi no Papo Crente sabe. Algo bem descontraído para a gente fazer uma oração. Porque o intuito não é mudar o jovem. O intuito é levar o jovem a Cristo. Para que, se tiver alguma coisa para ser mudado, que seja Jesus que mude. Se não tiver nada para ser mudado, que Ele te aperfeiçoe, para que você seja uma bênção por onde você passar. Sabe, vamos voltar para a história aqui da Bíblia, que eu quero encerrar aqui, porque vocês já estão, o pessoal já está se coçando e tal, e hoje é domingão. Sabe, Jairo nos dá um exemplo muito, muito maravilhoso de como se aproximar de Jesus, de como se aproximar dele com o coração quebrantado, sem ligar para quem está do lado, se jogar aos pés. Só que parece que no caminho, parece que algo errado acontece. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, e de repente a história de Jairo é interrompida por um breve momento, para que se dê início à história de uma mulher que estava doente há 12 anos já. Toda a idade daquela menina de 12 anos que estava doente era o tempo que aquela mulher já estava com uma hemorragia.
E naquela época, se ter uma hemorragia era viver excluído. Era viver longe, afastado. E o mais interessante é que no meio da multidão que apertava e oprimia Jesus, havia uma mulher doente. Olha só, olha a posição dela. Totalmente diferente da posição de Jairo. Jairo era da alta sociedade. E se lançou aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela era da baixa sociedade, ninguém nem enxergava ela. Ela era discriminada, ela não era enxergada. E ela já estava acostumada a andar por baixo. Ela traça um plano perfeito. Se aproxima e toca. Não toca nem em Jesus, ela toca na orla do vestido de Jesus. Só que o toque dela foi cheio da mesma atitude de se lançar aos pés, como Jairo fez com Jesus. Jairo se lançou aos pés, não com altivez, não cobrando, não exigindo de Jesus um posicionamento, como nós gostamos de fazer com Jesus hoje. Porque na maioria das vezes que nós se aproximamos de Jesus é porque queremos algo. Que queremos exigir. E se fazemos um jejum, fazemos porque queremos algo. E se subimos um monte, subimos porque queremos algo. Como se jejum e monte fosse uma faca no pescoço de Jesus, exigindo algo, querendo tomar algo. E não é assim que as coisas acontecem. Pode ter ficado chocado, mas é isso mesmo. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. A obediência, se for por força, não é obediência. É escravidão. Escravidão. Entenda que aquela mulher agiu diferente da multidão. Existia uma multidão que queria algo de Jesus. Esperavam eles de braços abertos. Esperavam Jesus de braços abertos. Mas quando Jesus chegou, eles apertavam e oprimiam. E aquela mulher que precisava do milagre se lançou aos pés e simplesmente tocou, com um toque carregado de fé. Sabe o que é fé? Confiança. Sabe o que a confiança traz em você? Tranquilidade. Porque quem confia deposita toda a ansiedade. E se eu quero te dar uma dica, é essa. Você diz que tem fé, então confia. Você diz que confia, então lança a sua ansiedade. Eu sei que é difícil, porque parece muito fácil falar aqui de cima para fazer isso. Porque às vezes nós estamos tomados por um desespero tão grande que a gente não consegue avaliar isso, a gente não consegue colocar isso como uma possibilidade de confiar e de descansar. Porque só descansa quem confia, só confia quem conhece, só conhece quem se aproxima, só se aproxima quem quebra o ego. E diz: Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. O que todo mundo estava querendo pegar, apertando, aquela mulher pegou tocando com fé. Se eu te dizer, não vai ser apertando Jesus, não vai ser colocando ele na parede que você vai conseguir o que você quer. Não vai ser colocando Jesus e apertando, colocando ele na parede, impedindo ele de caminhar, que você vai receber a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, a sua cura, a sua transformação. Não! É através da fé. De repente, se você quiser arrumar um celular hoje, você pode pegar uma faca e colocar no pescoço de alguém e ela vai te dar o celular. Mas com Jesus não funciona desse jeito. Com Jesus tem que ser com fé. Tem que ser se colocando na posição certa. E a posição certa para se aproximar de Jesus é por baixo. Tem um monte de gente querendo pegar Jesus por cima e exigir dele. Então eu quero te dar uma dica hoje: vai por baixo. Verdade. Aleluia. Aleluia. Vai por baixo. Na estratégia, varão. Vai na conduta. Vai na conduta, varão. Aleluia. A história da filha de Jairo tem uma pausa. E quando essa mulher do fluxo de sangue recebe a cura, de imediato aparecem dois mensageiros amigos de Jairo, ou pessoas que trabalhavam para ele, não sei. E eles chegam correndo e dizem: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. Sua filha morreu. Eu imagino
Jairo ficando sem chão. Eu imagino Jairo olhando para toda aquela situação e querendo de repente botar a culpa em alguém. Porque de imediato, quando alguma coisa de errada acontece na nossa vida, nós procuramos culpados. Nós nunca olhamos para nós e falamos, poxa, eu que errei, eu que devia ter buscado. Não, nós procuramos culpados para justificar a nossa perda, a nossa falha, o nosso fracasso. Mais uma vez, se amparem em Jairo. Quando Jairo ouve a notícia ruim, porque a notícia ruim ela vai chegar. Vai chegar, chega para todo mundo. Ou você está achando que é só... Porque às vezes a pessoa acha que está na igreja, só vive na benção. Vive na benção. Está na igreja, não perde emprego. Está na igreja, não briga com a mulher. Está na igreja, não briga com o filho. Está na igreja, não é tentado. Está na igreja, não quebra o braço. Está na igreja, não rouba o carro. Está na igreja, não cai de moto. As pessoas acham que as coisas da igreja não acontecem com ninguém, que é extraterrestre que está na igreja. Não é. São seres humanos de carne e osso, com limitações, com dificuldades, mas que escolheram se aproximar de Jesus mesmo diante da situação difícil. O diferencial entre uma pessoa que serve a Deus e outra que não serve é justamente isso. É a presença de Deus. E deixa eu te mostrar como a presença de Deus faz a diferença na vida do ser humano. Jairo recebe uma notícia que com certeza tiraria o chão de todos nós, não é verdade? Você imagina, chegou, ó, tua filha morreu. Para de incomodar Jesus. Estão propagando essa mentira talvez no seu ouvido. Dizendo que os seus projetos morreram. Dizendo que, para de ir para a igreja, para de ficar incomodando Jesus. Lá tu não vai arrumar nada. Sabe qual foi o diferencial na vida de Jairo? É que ele não estava longe de Jesus. E sabe qual é o benefício de estar perto de Jesus? Quando você está perto de Jesus, as notícias ruins elas vão chegar. Ué, mas isso é uma notícia boa? É. Porque quando a notícia ruim chega e você está perto de Jesus, Jesus escuta. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ouviu o que os homens falaram para Jairo. Enquanto os homens gritaram para todo mundo, tua filha morreu, para de incomodar Jesus. Eu imagino Jesus no pé do ouvido de Jairo, do ladinho, olha o que ele fala. Deixa eu ler aqui. E Jesus, deixa eu ver aqui, 49, 50. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, ele disse a Jairo, isso é pessoal, particular, não tenha medo, apenas confie em mim, ela será curada. Jesus saiu do início da história, quando ele chegou àquela praia, não sei exatamente, quando ele saiu da praia